Olá para você aí de casa, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Coprelcast. Hoje a gente vai falar sobre uma lei que é muito importante, que a gente precisa se atualizar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje, para conversar com a gente sobre isso, nós temos aqui a Giane da Silva, que é coordenadora de processos e sistemas, e também a Bruna Schneider, que é assistente de processos e sistemas aqui na Coprel, e elas que cuidam dessa área, desses processos, desses sistemas que a gente precisa cuidar para estar de acordo com a LGPD. Gurias, para começar, então, bem-vindas, né? A Bruna é a primeira vez que grava podcast com a gente, a Giane já gravou uma vez, mas como ela disse hoje, é sempre a primeira vez, né? Então, sejam muito bem-vindas. Querem dar um olá para o pessoal? Olá, Eugênia. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente falando sobre um tema extremamente importante para a cooperativa. Olá, Eugênia. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite de estar aqui e vamos conversar sobre esse tema tão importante aqui na nossa cooperativa. Joia, então para a gente iniciar, o que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e qual que é o principal objetivo dessa lei? Então, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada numa legislação europeia, que foi criada lá em 2016, então no Brasil ela foi sancionada em 2018, e ela traz como premissa o tratamento dos dados pessoais da pessoa física. Então, ela vem trazer maior responsabilidade e transparência no tratamento destes dados pessoais. Tá certo. E na prática, como que essa lei se aplica em uma cooperativa? Que a gente tem uma relação muito próxima com os nossos cooperantes e eu fico pensando na quantidade de dados que a gente tem que cuidar no dia a dia, não só sobre os próprios colaboradores que estão aqui, porque toda a nossa vida está registrada também no lugar que a gente trabalha, mas também pensando nos mais de 100 mil clientes e cooperantes da Coprel, juntando com energia, com internet, com soluções e negócios, a quantidade de dados sensíveis que a gente tem sobre essas pessoas. Então, como cuidar isso no contexto de uma cooperativa? Esse é um assunto que a gente conversa bastante, Bruna e eu, sobre a proteção dos dados pessoais. Nós, como toda organização, e a Coprel não é diferente disso, né? Como cooperativa, ela é formada por pessoas, né? Então, como que nós viemos desde a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados na Coprel, né? Implementando essa legislação para as pessoas e também trazendo essa transparência para os nossos cooperantes e clientes. Então, desde a fundação da Coprel, a gente sempre teve muita e continua tendo muita proximidade com os nossos cooperantes, com os nossos clientes. Então, nada mais do que nós continuarmos tratando com extrema importância o tratamento desses dados. E bem como tu falou, nós temos muitos dados, sejam pessoais, alguns dados sensíveis também, né, que a própria legislação ela classifica a diferença entre os dois, mas a gente sempre procurou e continua, né, tratando com muita responsabilidade e transparência esses dados. Nós agimos hoje na Coprel como controlador e operador desses dados, então a gente realmente tem que seguir o que a legislação exige da cooperativa e também dando essa transparência que eu comentei anteriormente para que os nossos cooperantes entendam as finalidades as quais nós coletamos esses dados, tratamos esses dados, seja um nome, seja um CPF, seja um endereço, qual finalidade a Coprel está usando aqueles dados, por quê, para quê? Então, eles têm a total liberdade, inclusive a própria legislação também informa sobre isso, de saber, de procurar a Coprel e entender por que estão usando, para qual finalidade, se precisar uma correção, uma exclusão, isso tudo para que o nosso cooperante, o nosso cliente entenda que a Coprel realmente se preocupa muito nessa transparência e no tratamento adequado dos dados pessoais que nós somos hoje controladores e operadores. Perfeito. E eu estava lembrando também que eu estou fazendo uma pós-graduação na PUC online e nos conteúdos ali que a gente estava vendo era sobre inovação e a professora ela mencionou que a inovação ela sempre vem antes da legislação. Então primeiro a gente preocupa em inovar, em implementar uma nova ideia, mas depois a gente precisa regulamentar aquilo ali, né? Precisa colocar regra naquilo ali. E isso me fez pensar que hoje para as empresas, para as organizações cooperativas inovarem,
muito legal ter as ideias, a gente avançar, mas também acredito que a LGPD acompanha tudo isso, né? Então não tem como a gente dar muitos passos à frente sem estar sempre abarcado ali na LGPD, né? Então como é que funciona isso em relação ao nosso mercado, né? Porque hoje uma empresa, uma organização cooperativa que não está agindo de acordo com a LGPD também enfrenta muitos riscos. Não tem como inovar se não tiver com essa segurança, né? Realmente há muita transformação digital ocorrendo hoje em dia e pensando na LGPD, a gente tem que estar sempre ali olhando o que tem de novo, porque as informações circulam muito rápido, são muitas informações novas e a LGPD veio justamente para isso, para a gente garantir a privacidade, a segurança dos dados de uma forma segura e transparente para os processos que vão surgindo ao longo do tempo aqui na organização cooperativa. Exato, e bem como tu falou, né, Eugênia, e a Bruna também, a tecnologia, as informações, elas andam muito rápido, e a legislação, ela nasceu com essa finalidade, e que eu acho muito bacana quando eu iniciei nesta área e comecei a fazer cursos, né, me inteirar sobre este tema, e me apaixonar por ele também. Eu achei muito bacana, assim, que o Brasil, ele se inspirou, como eu falei anteriormente, ele se inspirou numa legislação, né, fora do país e adequou isso no Brasil para que nossos dados, né, nós, pessoas físicas, esses dados realmente eles estejam sendo tratados, né, sejam coletados para aquela finalidade que ela foi dada, né? Se eu informei um dado meu, é para ser usado para aquela finalidade que eu autorizei. Então, ter esta transparência de que o meu dado está sendo usado de forma segura. Então, a Coprel também, dentro da parte da segurança da informação, que trata tanto a parte da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, olhando para as regras da legislação, né, as finalidades, as bases legais que nós vamos poder utilizar aqueles dados, olhando para a parte da segurança da informação e como vou aplicar tecnicamente, que é o que a Bruna falou. Como vamos adequar nossos sistemas, como vamos adequar nossos processos. Então, isso é um trabalho constante que nós implementamos e seguimos cada vez mais dedicando e implementando novas melhorias nos processos internos dos nossos sistemas para que eles estejam seguros, né? Então, isso tem que estar bem claro, inclusive para os nossos cooperantes. Essa que a gente falou também, né? Transparência em relação ao tratamento desses dados e que a gente investe muito na segurança dos nossos sistemas, seja sistema no meio digital, né? Olhando para esse lado também, nos dados que nós temos em outros... ainda existe papel, então ainda tem dados, né, em papéis, a gente não precisa falar que existe, então a gente vai modernizando e melhorando e dando segurança quanto a isso. Gurias, então me contem também como que a Coprel começou com esse processo de implantar a LGPD de acordo com as normas, como que ela se adequou à lei desde o começo. Então, a Coprel fez um grande projeto, assim como outras cooperativas, quando a lei surgiu, para nos adequarmos. Então, olhando aqui para dentro de casa, foi revisto todos os processos que fazem tratamento de dados pessoais, como criação de políticas relacionadas à legislação. Então, nós criamos a política geral de proteção de dados da Coprel. Também criamos a política geral de segurança da informação e cibersegurança, outros procedimentos internos que hoje estão publicados, inclusive para todos os colaboradores. Também investimos em treinamentos, capacitações, que isso a gente faz todo ano, para que os nossos colaboradores estejam por dentro do que a legislação está exigindo. Lembrando que a LGPD ela não veio para burocratizar nada, ela veio para dar maior celeridade quanto a esses dados, né? E falando um pouquinho mais da parte do treinamento, né, Bruna, se tu quiser comentar aí conosco. Pensando nas capacitações, nós idealizamos a jornada LGPD, que é todo mês a gente faz um treinamento ali com os colaboradores de uma maneira mais interativa, com quizzes, desafios mensais para o colaborador entender no dia a dia, né, como aplicar a LGPD de uma maneira mais prática. Por exemplo, como a gente, ao sair da mesa, sempre desligar o monitor. Então, a gente consegue frisar essas práticas com o colaborador para ele entender como ele pode agir no dia a dia com
a LGPD. E mesmo sendo um assunto sério, porque estamos tratando, de novo, dos dados nossos, né? Meus dados, dados teus, da Eugênia, da Bruna, dos nossos clientes, nossos cooperantes, mas de uma forma mais interativa e dinâmica. Então, não precisa ser um assunto chato, mas é um assunto que precisa estar internalizado entre todos nós, pessoas que fizemos parte da Coprel. Então, todos os nossos colegas, nossos colaboradores precisam entender. Então, os desafios eles vieram para trazer de forma mais interativa, mais dinâmica, tratando sobre um assunto importante, mas de uma forma mais leve, que fique fácil de entender. E uma outra premissa também que a própria LGPD exige, que é algo que a Coprel também fez, que é a nomeação do encarregado do tratamento de dados. O que faz essa pessoa? Então, ela é o meio de comunicação entre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem fiscaliza as organizações, e também o titular dos dados, então nossos cooperantes, nossos clientes, nós também, porque temos dados aqui dentro da Coprel, e o próprio controlador, então a Coprel. Então, na época, eu fui nomeada, então eu faço esse papel aqui dentro da cooperativa de trazer, né, assuntos relevantes, e a Bruna veio para ajudar também a gente começar a internalizar mais e falar mais sobre esse assunto. Também sempre fortalecer a cultura aqui dentro da organização, no dia a dia dos colaboradores, que eu acredito que é a parte mais importante do elo, que é, como falam, né? É o elo mais importante, é a cultura dentro da organização com os colaboradores. Com certeza, e realmente, particularmente falando, assim, esses desafios da LGPD, a jornada, os jogos, fazem com que seja uma coisa que está inserida na nossa rotina, é simples de fazer, não demanda muito tempo, mas é frequente, então tu consegue ter uma prática rotineira, né? E também incentiva um pouquinho daquela competição ali para ver quem que vai acertar mais, mas também quem acerta mais é quem está mais inteirado nesses dados, nessas informações, porque o colaborador, ele é guardião daquelas informações, né? E a gente também precisa pontuar, eu até vi no material de vocês nessa semana, né? E a gente vê publicamente também essa preocupação em relação à inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, porque a gente está muito acostumado agora a fazer a manutenção de fotos, de dados com o ChatGPT, com o Gemini, com as outras ferramentas, né? E a gente tem que ter muito cuidado quando coloca esses dados lá para fazer algum tipo de formatação, seja numa lista com dados que tu quer transformar num Excel, por exemplo, que é deixar de uma forma mais objetiva, mas também fotos das pessoas que tu quer fazer uma melhoria ou fazer um corte, e a gente tem que ter cuidado com isso, tanto dentro de uma organização, quanto cada pessoa física com os seus dados, porque até hoje, no andamento dessa inteligência, a gente precisa saber onde que está colocando os nossos dados. Então, eu acho que a LGPD, além de tudo que ela traz, todas as informações e normas, ela provoca esse olhar mais crítico para tudo que a gente está fazendo, porque a gente viu que cresceu exponencialmente, hoje toma conta de todas as áreas da nossa vida, né? Isso, a inteligência artificial, sim, veio para ajudar nós nas tarefas do dia a dia, mas é muito interessante, sim, sempre cuidar o que você está colocando lá, porque a inteligência artificial, ela vai ser treinada a partir do que você está colocando nela. Então, contrato e dados sigilosos de clientes, cooperantes, é uma prática incorreta quanto à LGPD. Certo. Muito interessante. Gurias, e pra gente se encaminhar, pra gente finalizar, quais que são os próximos passos da Coprel em relação a essa adequação na LGPD? O que vocês ainda querem fazer? Como que vocês ainda veem esse mercado, né, das organizações se adequando? Porque a gente sabe que hoje quem não tá inteirado nesse tema já tá colhendo algumas consequências, talvez. A gente sabe que isso pode aumentar ainda mais no futuro. O que vocês veem pra frente agora que vocês ainda querem implementar? O que já estão fazendo, que já estão trabalhando em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, a Coprel, ela segue na evolução constante. Então, nada mais é do que, claro, a gente tem que continuar revisando os nossos processos, né, tudo que tem a ver com tecnologia ou não, continuar com esse olhar, né, dedicado e focado nisso, para termos esse cuidado em relação ao tratamento dos dados. Algo que a Bruna comentou também, você, Eugênia, sobre a cultura, isso é algo constante, não tem muito o que fazer, simplesmente vamos ligar a chave que todo mundo vai comprar a ideia. Nós lidamos com pessoas, então a cultura é muito importante, nós continuarmos disseminando
É um processo constante que sempre a gente vai ter que estar ali conversando todo mês, toda vez a gente vai ter que estar orientando e sempre trazendo no dia a dia mesmo das pessoas para não ser uma coisa tão distante, né, da rotina do que é de verdade. E até para evitar também sanções, né, porque a própria legislação prevê a possibilidade de aplicar multas, né, até a publicização da infração. Então, nós não queremos isso, por isso que nós damos muita importância sobre este assunto. E a questão da cultura é entender que a cultura da privacidade de dados tem que estar mais no nosso dia a dia. E entender que o processo da LGPD, né, a legislação, ela é algo constante, não é meramente algo regulatório. Uhum. E por fim, que dica que vocês dariam, né? Eu sempre comento isso pro pessoal que tá aqui gravando o podcast, porque a gente tá falando para quem tá nos acompanhando em casa, que não trabalha na Coprel, também para quem trabalha e já tá mais inteirado nesse tema. Mas a gente sempre quer dar esse recado externo, né? Como que a gente pode fornecer um conhecimento por meio do nosso podcast. Então, pra gente finalizar mesmo, que dica que vocês dariam para as pessoas que estão acompanhando agora, como estar mais informado com essa lei e como cuidar mais no seu dia a dia, ser mais crítico sobre onde coloca os seus dados, como cuidar dos seus dados pessoais, seus dados sensíveis, né? E esses cuidados ocultos, assim, esses perigos ocultos, na verdade, que a gente tem que ter no dia a dia. Sempre cuidar quando for baixar algum aplicativo, verificar a veracidade do aplicativo, se ele é de fonte oficial. Cuidar na parte de aceitar os termos. Muitas vezes a gente começa a aceitar os termos e não verifica o que a gente está aceitando de fato. Quando a gente está aceitando uma coisa que depois vai estar fazendo propaganda externa. E não clicar em links suspeitos, que acontece com frequência hoje em dia nos grupos de WhatsApp. Seria essas orientações assim para a pessoa física externa no cidadão. Com os golpes também, né? Hoje a gente tá vendo com tanta frequência isso, que tudo pode ser fantasiado por uma coisa que é real, mas não é real, né? Então a gente também tem que ter muito esse cuidado. E só reforçando o que a Bruna falou, eu sei que no dia a dia é tudo muito corrido, então a própria questão de ler os termos de uso, hoje dá para contar nos dedos quem faz, até porque se não fizermos dar o aceite lá, você não consegue baixar o aplicativo, você não consegue avançar num cadastro, mas é ter uma atenção e ver se aquilo realmente faz sentido. E acho que de forma geral, até para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo também, a relação da questão dos e-mails, né? Hoje é um local que acontece muito phishing, então cuidar, ter desconfiança em relação ao que recebe, links suspeitos. Nós tivemos recentemente também no WhatsApp várias pessoas compartilhando links suspeitos, então tem que ter esse cuidado, tem que ter uma certa desconfiança e tem que parar e ler, porque depois que o teu dado já está na mão de pessoas com má índole, fica mais difícil de resolver. Exatamente. Meninas, já vou agradecer vocês então pela presença. A gente tem uns minutos aqui para falar sobre isso, mas a gente sabe que poderia ficar um tempão falando, que tem muito conteúdo, mas os próximos episódios do podcast estão aí à disposição de vocês também pra gente tratar esses temas com mais profundidade, escolher um tema só e seguir falando sobre ele, né? Obrigada por terem vindo, pela disponibilidade, e a gente espera que esse tema seja continuado, né? Que a gente continue trabalhando e que evolua muito dentro da Coprel e todas as organizações que querem implementar inovações e estarem atualizadas. Muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço, Eugênia, até porque isso reforça o quanto a Coprel ela dá importância para esse tema. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Joia, pessoal, então esse foi mais um episódio do Coprelcast sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.